Olá! Sejam bem-vindos, professores e adolescentes, a mais uma aula da nossa revista Diálogo e Ação. Para você que está chegando agora, eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator dessa revista, e nós estamos na terceira lição desse nosso trimestre. Lembrando que nesse trimestre nós estamos refletindo sobre a vida e os ensinos de Jesus. Nessa terceira lição, nós vamos refletir sobre Jesus quebra as primeiras barreiras. E depois da apresentação da aula, nós sempre começamos com uma oração inicial. E o pedido de oração para esse momento é orar para que, com a ajuda das aulas desse trimestre, nos tornemos pessoas ainda mais parecidas com Jesus. Nós temos 3 textos bíblicos que servem de base para essa lição e também para a nossa reflexão. O primeiro texto é do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16 até o versículo 30. O segundo texto bíblico é o do Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. E o terceiro texto, para fecharmos, é o de João, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30. Os objetivos dessa aula são 3. O primeiro é aprender que a ousadia do ministério de Jesus era amparado pelo Espírito Santo. O segundo objetivo é entender que a autoridade de Jesus era baseada no propósito divino. E o terceiro objetivo é aprender que o primeiro paradigma de um discípulo de Jesus deve ser servir. No ponto 1 da nossa lição, que é a introdução, nós vamos aprender que o início do ministério de Jesus foi, ao mesmo tempo, interessante e conturbado. O início do ministério de Jesus foi interessante porque ele atraía as pessoas com seus discursos, com seus milagres e os seus feitos. E conturbado porque ele se expressava tão bem que parecia um mestre. Mas só que Jesus não era reconhecido como mestre pelos rabinos e os religiosos do seu tempo. No ponto 2, nós vamos refletir que o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu quero te convidar para que nós possamos ler juntos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 18. Você pode abrir ou acessar a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 18, está dizendo assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O texto de Lucas 4 relata Jesus fazendo a leitura das escrituras durante a reunião de sábado na sinagoga. Neste texto de Lucas, Jesus está lendo o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. E Jesus não está só lendo, ele está assumindo o seu lugar como Filho de Deus aqui na terra para cumprir todo o propósito do Pai. Será que nós podemos afirmar com autoridade que nós também estamos cumprindo a vontade do Pai em nossas vidas? Essa é uma importante lição. No ponto 3 da nossa lição vai nos dizer: façam tudo que ele disser. O episódio narrado pelo apóstolo João como tendo sido o primeiro milagre de Jesus também apresenta Jesus à comunidade local como o enviado de Deus. Havia muita apreensão sobre se aquele seria o momento ideal para que Jesus iniciasse o seu ministério. Mas, como o coração de uma mãe que está alinhado a Deus, Maria sabia que aquele era o momento ideal e disse aos discípulos de Jesus: façam tudo o que ele disser. Jesus nos chama para sermos seus discípulos
e também cooperadores da sua obra. Mas para isso, nós temos que fazer tudo o que ele disser. Nós temos que cumprir todas as suas ordenanças. Será que estamos cumprindo com o ensinamento de Jesus para a nossa vida? No ponto 4 da nossa lição vai dizer, quebrando paradigmas. Jesus quebrava os paradigmas para servir ao próximo e glorificar o nome do Pai. Jesus não quebrava paradigmas por orgulho ou para demonstrar sua força e poder. Jesus quebrava paradigmas para glorificar o nome do Pai e para servir ao próximo. Esse deve ser o nosso propósito, quebrar paradigmas para servir ao próximo e glorificar o nome de Deus. Você sabe que em toda lição nós temos um destaque e chegou a hora dele. Lembrando que nós estamos refletindo nessa terceira lição, Jesus quebra as primeiras barreiras. E o destaque dessa nossa lição vai dizer, diremos, pois, missão dada é missão cumprida? Saiba, adolescente e professor, que Jesus deixou uma missão para você. A missão de servir ao próximo e a missão de glorificar ao Pai. Será que nós podemos dizer, como diz esse destaque, missão dada é missão cumprida? A conclusão dessa nossa lição vai dizer, Jesus quebra diversos paradigmas ao mesmo tempo. E um desses paradigmas era o de tocar a pessoa física e espiritualmente, mudando a realidade, transformando a vida de todas as pessoas que o encontravam. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já encontrou Jesus verdadeiramente? Você já se rendeu ao amor de Jesus? Você já quebrou os paradigmas sociais para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Nesse trimestre, além de aprendermos sobre a vida e os ensinos de Jesus, nós também estamos conhecendo mais sobre os seus discípulos. E nessa lição, nós vamos aprender mais sobre o discípulo Tiago. Você pode encontrar no suplemento, no site da Convenção Batista Brasileira, todos os perfis dos discípulos de Jesus. Eu tenho certeza que analisando o discípulo do discípulo, o perfil do discípulo Tiago, você também pode se identificar com ele. Para finalizar, nós vamos ler para guardar no coração. E o texto para guardar no coração dessa nossa lição é o de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, que está dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o texto de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. Essa é a nossa lição. Jesus quebra as primeiras barreiras. A minha oração para essa semana é que nós possamos falar e fazer assim como Jesus fez ao ler as Escrituras. Que possamos declarar que o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Essa é a minha oração, que o Espírito do Senhor esteja sobre mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido para fazer essa oração e que Deus abençoe a sua semana.